Ok, nós vimos no último vídeo que eu consegui fazer com que um rádio capturasse um sinal vindo de um fio raspando em uma lima, e esse fio estava sendo percorrido por corrente elétrica nesse momento. E agora chegou a hora de tentarmos explicar como que isso aconteceu. Para isso, a gente vai precisar fazer uma revisãozinha. Olha só, nós vimos que corrente elétrica gera campo magnético. O que é corrente elétrica? É uma carga em movimento. Ou seja, eu posso abstrair isso para a seguinte afirmação: um campo elétrico em movimento gera campo magnético, uma vez que a carga em si ela tem campo. Se ela está em movimento, o campo elétrico também está em movimento junto com ela. Então, quando eu tenho movimento de campo elétrico, eu gero campo magnético. E, em indução, nós vimos o seguinte, que se eu vario o fluxo magnético, eu tenho geração de corrente elétrica em uma espira fechada, né? Vamos tentar analisar isso de outra forma. Quando eu vario o fluxo magnético, eu faço com que cargas elétricas andem, eu acelero cargas elétricas, eu coloco cargas elétricas em movimento. Se eu estou colocando cargas elétricas em movimento, eu posso interpretar que essas cargas estão submetidas a uma força elétrica. Ok. Então, quando eu vario o fluxo magnético, eu produzo força elétrica nas cargas que estão ali. Se essas cargas estão sob a ação de uma força elétrica, eu posso interpretar que naquela região do espaço há um campo elétrico, uma vez que campo elétrico implica em força elétrica, se houver ali uma partícula carregada. Ou seja, abstraindo isso, o que eu posso dizer? Que um campo magnético em movimento gera campo elétrico. Olha só, eu tenho uma alimentação mútua aqui, eu tenho uma validade que vai nos dois sentidos. Campo elétrico em movimento gera campo magnético e campo magnético em movimento gera campo elétrico. Legal. Agora, vamos olhar para um esquema desse experimento. Quando eu ligo a bateria na lima, a lima ela tem uma superfície aqui toda irregular, né? E eu deixo ali os fios parados, eu tenho a produção de uma corrente elétrica na lima. A lima é metálica, ela é um condutor, tá? Esse campo elétrico, ele vai gerar um campo magnético ali ao seu redor, bem descrito pela regra da mão direita. Então eu tenho linhas de campo, dado esse sentido da corrente, eu tenho linhas de campo saindo aqui do plano, na parte de cima, e entrando no plano, parte de baixo. Beleza. Agora, o que acontece no momento que eu começo a movimentar o fio nessa superfície irregular? O fio ele vai ficar pulando nessas irregularidades aqui e ligando e desligando na lima. Ou seja, essa corrente elétrica aqui, ela não vai mais ser contínua, ela vai ser pulsante, ela vai ser variável. E aí, olha só, esse movimento vai gerar uma corrente que liga e desliga. Essa corrente, portanto, vai ser variável. O campo magnético produzido por ela vai ser variável. E nós vimos que um campo magnético variável, ele gera um campo elétrico, que também nesse caso será variável. Como é que você pode imaginar isso? Olha só, essas linhas de campo aqui abaixo da lima, essas linhas de campo estão variando no tempo. Elas estão aumentando e diminuindo, porque esse fio aqui está pulando nas ranhuras da lima. Caso eu tivesse uma espira aqui, eu teria um fluxo magnético variável nessa espira, correto?
Um fluxo magnético variável na espira ia fazer com que aparecesse uma corrente elétrica na espira, ou seja, as cargas elétricas iam começar a andar, ou seja, essas cargas elétricas estariam sob a ação de uma força elétrica, portanto haveria um campo elétrico ali. Ou seja, eu posso interpretar que esse campo magnético variável vai produzir um campo elétrico variável. Legal. Ou seja, quando eu estou movimentando o fio, eu estou produzindo um campo magnético variável que induz o aparecimento de um campo elétrico variável. Eu tenho dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Ou seja, eu tenho a produção de um campo eletromagnético. E o rádio nada mais é do que um receptor de ondas eletromagnéticas de determinadas frequências. Então, o rádio capturou essa onda eletromagnética e transformou essa onda eletromagnética em som, que é a função do rádio. Maravilha? Então está explicado. O que nós produzimos naquele movimento do fio foi um campo eletromagnético, ou seja, para ser um pouquinho mais preciso, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eu estou produzindo uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética é captada pelo rádio. E o rádio pega essa onda eletromagnética e transforma em onda de natureza sonora. Agora, vamos detalhar um pouquinho. Veja, como é que eu consigo produzir uma onda eletromagnética? Eu pego uma carga elétrica e fico chacoalhando essa carga elétrica, eu fico oscilando essa carga elétrica. Muito bem. Imagina aqui nesse gráfico que eu tenho uma carga que está aqui no zero do gráfico, oscilando para cima e para baixo, de forma alternada. Tá? Como se eu tivesse prendido um elétron ou um próton em uma molazinha, esticasse a mola e soltasse. Aí ele ia ficar chacoalhando aqui para cima e para baixo. Eu teria a produção de um campo magnético e de um campo elétrico variável pelos motivos já citados. Beleza? Então essa carga oscilando aqui produziria um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ele ia se propagar no espaço como uma onda eletromagnética. Por quê? Porque ele se retroalimenta. Eu produzo aqui um campo magnético variável. Esse campo magnético variável produz um campo elétrico variável. Mas quando eu vario um campo elétrico, eu produzo um campo magnético. E esse campo magnético variando vai produzir um campo elétrico que também vai ficar variando. Então, eu tenho aqui a produção de uma onda eletromagnética. E essa onda, ela se propaga no espaço com a velocidade que a gente já conhece, 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz. A luz é uma onda eletromagnética. A luz tem essa natureza aqui. A luz ela é uma onda eletromagnética capaz de sensibilizar as células que estão na retina do nosso olho. As ondas de rádio não têm essa capacidade. Por isso que a gente não vê ondas de rádio se propagando por aí. Beleza? Existe uma coisa curiosa aqui, que essa velocidade da onda eletromagnética ela pode ser calculada por 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade magnética vezes a permeabilidade elétrica do meio. Você fala, pô, peraí, que coisa é essa? Você já viu essas duas constantes aqui. Quando nós trabalhamos campo magnético gerado por corrente, aqui nessa equação à direita a gente tem um campo magnético gerado por um fio retilíneo, aparecia uma constante aqui, o μ0, que é a permeabilidade magnética do meio. Ele diz, mais ou menos aí, quão bem o meu meio conduz
campo magnético. E quando nós estudamos capacitor, a equação do capacitor é ε0 vezes A sobre D. Esse ε0 aqui é a permeabilidade elétrica do meio. Basicamente o que ele diz é o quão bem o meu meio conduz campo elétrico. É possível demonstrar, utilizando algumas equações bastante complicadas que a gente não estuda no ensino médio, as equações de Maxwell, que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética é dada 1 por 1 sobre a raiz quadrada do produto entre essas duas permeabilidades, elétrica e magnética. Ou seja, essa continha aqui vai resultar em 3 vezes 10 elevado a 8, né? Utilizando a permeabilidade magnética e elétrica do vácuo. Se a gente entrar num meio diferente de vácuo, essas permeabilidades mudam, né? E essa velocidade vai diminuir. Maravilha? Então tá aqui. A gente acabou de ver que uma carga elétrica oscilando produz uma onda eletromagnética que se propaga no espaço com essa velocidade aqui, se ela estiver no vácuo. No ar, como a gente já discutiu em ótica, a velocidade é muito próxima de 3 vezes 10 à oitava. Tanto que para fins de contas que a gente faz no ensino médio, a gente considera que ar e vácuo são o mesmo meio. Beleza? Aí tá. Como é que isso vai chegar na nossa casa, né? Então tem uma antena, a antena de uma estação de rádio ou de uma estação de TV, que está produzindo essa onda eletromagnética. E aí? Como é que isso chega? É assim, ó. Essa antena tem cargas elétricas aqui oscilando, produzindo ondas eletromagnéticas que vão se propagando pelo espaço. Nosso rádio, ele tem uma antena. Essa antena, que é metálica, vai estar submetida a esse campo eletromagnético que está pulsando, que está variando. Ou seja, essa onda aqui vai produzir na antena um movimento alternado de elétrons, como se fosse aqui uma indução mesmo, né? Então, os elétrons da antena vão ficar chacoalhando aqui. Nas pontas dessa antena a gente vai ter uma diferença de potencial e o rádio vai transformar esse sinal elétrico em sinal sonoro a partir de um amplificador que vai ampliar esse sinal e um alto-falante que vai vibrar e produzir som. Só que aí você deve estar se perguntando mais uma coisa. Quando a gente olha para o rádio, nós vemos frequências de milhões de hertz, né? Então, a frequência dos rádios aí são 103 MHz, 80 MHz. Se for no rádio AM, a gente tem ali 720 kHz, 720 mil Hz. Na FM, a gente está na casa do 1 milhão de Hz, né? Megahertz. Bom, essas frequências elas não são audíveis. A gente está transmitindo som. Som é uma onda mecânica que oscila entre 20 Hz e 20 mil Hz, que é a nossa faixa audível. Como que a gente consegue transmitir informações de baixa frequência em ondas de frequência tão alta, de centenas de milhares de hertz ou centenas de milhões de hertz? Bom, depende. Depende se o seu rádio é AM ou FM. AM quer dizer amplitude modulada. FM quer dizer frequência modulada. O que acontece? Quando a gente sintoniza numa rádio, por exemplo, 100 MHz, nós estamos ajustando o nosso rádio para receber e trabalhar com um sinal que está chegando na frequência de 100 MHz. Então, de todas as ondas eletromagnéticas que estão atravessando o rádio, a gente está falando, olhe só para as frequências de 100 MHz.
e é isso que ele vai fazer. Como é que eu transmito sinal por aí? Bom, num rádio FM, frequência modulada, esse sinal de 100 MHz, ele fica oscilando a frequência dele um pouquinho. Por exemplo, se ele estiver oscilando a 30 Hz, ou seja, 100 MHz variando um pouquinho para cima ou para baixo, né? Por exemplo, 100 MHz variando 50 para cima ou para baixo, ele está dizendo para o rádio o seguinte: pegue esse 100 MHz e olhe para essa variação, que é uma variação de 50, ou seja, são 100 MHz variando 50 para cima e para baixo. O rádio ele vai esquecer dos 100 MHz e vai olhar apenas para os 50. 50 é audível. Ele vai amplificar isso, jogar no alto-falante e a gente vai ouvir um som de 50 Hz. Ou seja, no FM você tem a variação, uma leve variação da frequência da onda que é transmitida, e nessa variaçãozinha está escondida a informação que eu estou transmitindo. No rádio AM, ele é um rádio de amplitude modulada. Ele tem a frequência dele fixa. Se você selecionou a rádio de frequência 700 kHz, essa frequência está fixa. Mas o que acontece? A amplitude do sinal fica pulsando na mesma frequência da informação que eu quero transmitir para você. Então, se eu quero transmitir para você um tom de 50 Hz, a amplitude desse sinal vai ficar oscilando, aumentando numa frequência de 50 Hz. O que o rádio vai fazer? Ele vai reproduzir essa variação de amplitude em forma de som. No experimento que eu fiz, eu coloquei o rádio em AM. Por quê? Porque quando eu estava raspando o fio na lima, ele estava ligando e desligando a corrente elétrica. Ou seja, ele estava ligando e desligando o campo magnético ali. Eu estava tendo uma variação da amplitude daquela onda conforme eu ficava ligando e desligando. Então, o rádio ia capturar muito melhor aquilo no modo AM. Talvez a frequência ali também tivesse variando. Só que eu não conseguiria gerar essa variação numa frequência audível. Já a variação de intensidade é audível. Tanto é que se você pegar um preguinho e raspar na lima, você consegue ouvir o barulho do preguinho raspando. Ou seja, aquelas irregularidades ali geram no ar uma vibração que é audível. Ou seja, ela está dentro da faixa audível. Quando eu faço aquilo com a corrente elétrica, eu estou fazendo a corrente elétrica pulsar numa frequência audível. E aí o rádio captura e transforma em som para mim. Beleza, pessoal? Então está explicado ali como que a gente gera onda eletromagnética. Qual que é o resumão disso? Se a gente pegar uma carga elétrica e colocar para oscilar, nós estamos gerando uma onda eletromagnética. Maravilha? Isso é muito, mas muito, muito importante para o nosso cotidiano. Né? Por quê? Onda eletromagnética. Para começo de conversa, luz. A luz é uma onda eletromagnética. Ela pode ser entendida dessa maneira. Mas aí, além da luz, que é o caso mais óbvio, nós temos basicamente todos os dispositivos eletrônicos que a gente usa, eles se apoiam de alguma maneira nisso. O seu sinal do Wi-Fi, a transmissão de informações para o seu celular, o seu fone de ouvido Bluetooth, a sua televisão, que se não for a cabo, né, se for uma televisão com antena, também recebe
sinal de uma forma muito, muito semelhante a essa. Então, o domínio dessas ondas eletromagnéticas foi fundamental para a gente conseguir transmitir informação da maneira com que a gente faz hoje. Maravilha? Então ficaremos por aqui.